Olá, mães renovadas, que alegria estarmos juntas novamente neste espaço tão abençoado, onde nós buscamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Adriane Cardoso e hoje nós iniciamos uma série de estudos muito importante e para muitas muito delicada, intitulada Quando Ser Filha Dói, deixando o passado em seu devido lugar. Vamos mergulhar nas páginas das Escrituras para encontrar cura e sabedoria para os relacionamentos mais íntimos e às vezes também os mais desafiadores, aqueles com as nossas próprias mães. O tema, Quando Ser Filha Dói, é um convite a olhar para as nossas dores, a olhar para as interferências, para o controle, para aquelas palavras duras e às vezes as manipulações que infelizmente podem ter marcado a nossa história com quem nos deu a vida. Nosso objetivo aqui não é um julgamento feroz ou uma sessão para a gente falar mal das nossas mães, mas o objetivo é aplicar a verdade de Deus para encontrar liberdade e uma forma piedosa de viver, independentemente das circunstâncias passadas ou mesmo das situações atuais do nosso presente. Queremos focar na mudança do nosso coração em resposta à obra de Deus em nós. A verdade é que o passado não desaparece e podemos ver marcas da dor. Stephen Viers, em seu livro Deixando o Passado em Seu Devido Lugar, nos lembra que ignorar o passado não o faz desaparecer. As experiências, principalmente as dolorosas, como a interferência excessiva, aquela crítica áspera, crítica dura, constante, ou aquela manipulação emocional de nossas mães, deixam e deixaram marcas. Essas marcas podem se manifestar hoje com algumas características. Por exemplo, o medo de desagradar, de não ser boa o suficiente. Talvez a sua mãe sempre a criticava sobre seu peso, suas escolhas de roupa ou seu desempenho acadêmico. E hoje você pode se pegar constantemente insegura com a sua aparência ou buscando aprovação excessiva em tudo que você faz. Uma outra característica que nós podemos perceber é um ressentimento. Ressentimento pela forma como nós fomos tratadas ou pelos limites que foram invadidos. Se sua mãe constantemente se intrometia nas suas decisões financeiras ou se intromete ainda, na criação dos seus filhos, você pode sentir um nó no estômago só de pensar em visitá-la, ou ter reações explosivas a pequenas intromissões de outras pessoas. Também temos alguns padrões de comportamento que nós podemos observar. Pode ser repetindo ou ironicamente fugindo dos padrões que aprendemos. Um exemplo disso, por exemplo, é uma mãe controladora que pode levar a uma filha que, por sua vez, tenta controlar cada detalhe da vida de seus próprios filhos ou marido, reproduzindo o ciclo que a feriu. Ou, em oposição, se torna passiva demais para evitar qualquer conflito. Uma outra característica é uma dificuldade em estabelecer limites saudáveis em outras relações, inclusive com os nossos maridos e filhos. Por exemplo, se sua mãe nunca respeitou a sua privacidade ou respeitou suas escolhas, você pode ter dificuldade em dizer não para amigos ou familiares ou em proteger o tempo da sua família nuclear. Então eu quero fazer uma perguntinha aqui para a nossa reflexão. Você consegue identificar alguma dessas bagagens emocionais ou algum padrão de pensamento que você carrega hoje e que parece ter origem na sua relação com a sua mãe? É importante nós diferenciarmos uma dor genuína da nossa resposta pecaminosa. O nosso foco aqui é o aconselhamento bíblico defendido por grandes nomes de autores que acabam nos desafiando profundamente. Então é muito importante diferenciar a dor genuína, que é aquele sofrimento que nos foi causado, que é real, é válido diante de Deus, da nossa resposta pecaminosa a essa dor. Sim, nós somos feridas e essa dor precisa ser reconhecida. Mas como cristãs, nós somos chamadas a responder a essa dor de forma que glorifique a Deus.
O foco principal da mudança está em nós e em como nós reagimos, porque é sobre nossas reações que nós temos controle, não é mesmo? Claro que com a ajuda do Espírito Santo. Vamos aprofundar um pouco aqui? Eu quero trazer, talvez, vou tentar, trazer alguns exemplos mais concretos de respostas pecaminosas e por que essas respostas nos impedem de avançar, né? Por exemplo, uma resposta pecaminosa que nós temos diante de tudo que nós sofremos, né? Amargura, né? Amargura é um rancor que se instala no coração, uma recusa em liberar aquela ofensa, alimentando pensamentos de vingança ou de que o outro deveria pagar pelo que fez. Então você pode se pegar constantemente remoendo conversas antigas ou sentindo um prazer sombrio quando algo ruim acontece com a sua mãe. Isso é pecado, querida, e isso envenena a sua alma e envenena também as outras relações que você vai desenvolver. Outro padrão pecaminoso que nós podemos desenvolver é a murmuração e a fofoca sobre a mãe. Então, isso é aquela constante reclamação sobre a sua mãe para outras pessoas, buscando validação para a sua própria dor, em vez de buscar a solução em Deus. Um exemplo disso é cada vez que você encontra com uma amiga, a conversa descamba para aquelas queixas sobre a sua mãe, como sua mãe tratou, e ao invés de buscar aconselhamento bíblico ou orar, você se conforta na reclamação, muitas vezes envolvendo outras pessoas no ciclo de fofoca, e isso é pecado. Um outro padrão que podemos desenvolver é uma ira pecaminosa. Então, diferente da ira justa de Deus contra o pecado, a ira pecaminosa é uma explosão descontrolada de raiva ou um ressentimento silencioso que consome por dentro. Então, por exemplo, você explode por algo pequeno que sua mãe diz ou guarda raiva por anos, deixando que ela se transforme em ressentimento passivo-agressivo. Essa ira busca controle ou punição e não a glória de Deus. Um outro exemplo de resposta pecaminosa que nós podemos desenvolver é a autopiedade que impede a ação. Então, é uma mentalidade de vítima, sabe? Que nos paralisa, nos fazendo sentir incapazes de mudar ou de agir biblicamente, focando no que foi feito contra nós e não na nossa responsabilidade de responder em santidade. Então, um exemplo que nós podemos pensar aqui nossa, pobre de mim, a minha mãe fez assim, assim, assado, né? Então, isso impede você de tomar as rédeas da sua vida espiritual e emocional, focando naquilo que você não pode mudar, ao invés de se apegar naquilo que você pode agir pela fé. Lá em Filipenses 3, de 13 a 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo, ele não significa que nós devemos fingir que o passado não existiu, nem ignorar a dor. Significa que ao invés de ficarmos presas a essas respostas pecaminosas, precisamos lidar com elas biblicamente, confrontando os nossos próprios pecados, perdoando, renovando a mente, para que ele não nos impeça de avançar na nossa jornada de santificação e também não impeça de avançar no nosso relacionamento com Cristo e com as nossas famílias atuais. A soberania de Deus sobre a nossa história deve ser relembrada por nós todos os dias. Minhas queridas, a verdade que deve nos consolar é que Deus é soberano sobre cada detalhe da nossa vida, inclusive as dores do passado e as nossas próprias respostas para elas. Ele não está nem um pouquinho surpreso com o que vivemos. E mais, ele pode e quer usar cada experiência, até mesmo as mais difíceis, para o nosso bem e para a sua glória, transformando o nosso coração e nos moldando à imagem de Cristo. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Para guardarmos o nosso coração, precisamos limpá-lo dessas bagagens do passado e principalmente das nossas respostas pecaminosas, não por nossos méritos, mas pela obra do Espírito Santo em nós, através da palavra. O meu convite para essa semana
é que você ore e peça a Deus para revelar claramente uma área específica de dor na sua relação com sua mãe, que você sente que ainda afeta você. Não para remoer, mas para identificar a sua própria resposta pecaminosa a essa dor e entregá-la a Ele. Reflita sobre o que você tem feito e com o que fizeram com você. Vamos orar? Pai amado, nós estamos aqui agradecendo pela Tua palavra, que é luz e verdade. Nós sabemos que a dor é real, mas o Senhor é maior que qualquer dor. Pedimos que nos ajude a identificar as cargas do passado que ainda carregamos e, acima de tudo, as nossas próprias respostas pecaminosas a elas. Dá-nos a coragem de olhar para essas feridas através dos Seus olhos. Dá-nos também a humildade de reconhecer as nossas falhas. Capacita-nos a avançar, confiando na Tua soberania e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.